Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Felipe Panda, professor de Química. Vou trabalhar com vocês aí a resolução da prova do segundo vestibular de 2017 da FACIPLAC, né? Vamos trabalhar um pouquinho com essas questões para você poder tirar suas dúvidas e ver como é que você foi aí na sua vida de vestibulando. Vamos embora. Primeira questão, vamos ali acompanhar, dá uma lidinha aí comigo. Considere a reação representada pela equação química a seguir. Essa equação aí é a ionização do ácido acético, né? Assumindo que o pKa para o ácido acético seja igual a 4,75 a 25 graus Celsius, assinale a alternativa que apresenta o pH de uma solução de 0,001 mol por litro desse ácido. Considere ainda que a concentração do ácido acético no equilíbrio seja igual à sua concentração inicial. Duas coisas importantes aí. Primeiro, o pKa, vou voltar aqui para você. Primeiro, o pKa, que ele te dá aí como valor bonitinho, e essa ideia de que a concentração do ácido acético inicial ela é igual à concentração do acetato. Então, já te dei uma dica aí no equilíbrio, como é que funcionam as coisas. Facilita para você resolver a questão. Vamos lá então? Voltando lá. Primeira coisa importante, você tem aí o valor do pKa, que eu já anotei em cima para você, né? 4,75. Botei a reaçãozinha só para a gente se basear nela, para descobrir alguns detalhes. Primeiro passo, você tem que lembrar que o pKa ele é igual a menos o log do Ka. Esse é o primeiro passo importante para a resolução dessa questão. Pensando nessa ideia, o que você conclui? Que o Ka nada mais é do que 10 elevado a menos 4,75. É a conclusão que você tira com isso. Bacana. Como é que você calcula o Ka? Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então vamos lá. O Ka vai ser igual à concentração do acetato, CH3CO-, vezes a concentração do H3O+, dividido pelos reagentes. Quem que você vai botar lá nos reagentes? O ácido acético, CH3COOH. Pronto. Legal, bacana. Ele fala no texto que a concentração do ácido acético no equilíbrio é 10 a menos 3, 0,001. Vou considerar 10 a menos 3. E se você for observar na nossa reaçãozinha, para cada mol de acetato, você tem a formação de 1 mol de H3O+. Resultado, eu posso dizer então que 10 elevado a menos 4,75 é igual à concentração do H3O+, elevado ao quadrado, já que a concentração do acetato do H3O+ será a mesma, dividido pela concentração do menino ácido acético, que nada mais é do que 10 a menos 3. Pronto, aí ficou facinho. Ó. Joga o 10 a menos 3 multiplicando, você determina que a concentração de H3O+, ela é igual, H3O+, ela é igual ao quadrado, né, desculpa, ela é igual a 10 a menos 7,75. Bacana. Vou tirar a raiz de 10 elevado a menos 7,5. Basta você pegar o expoente e dividir por 2. Quando você faz isso, determina que a concentração de H3O+, ela é igual a 10 elevado a menos 3,875. 875. Pronto. Consequência, o pH não é menos o log de concentração de H+? O pH vai ser igual então a 3,875. Que quando você vai lá para a questão, você determina aí que é letra D de dado. Belezinha, galera? Tranquilo essa primeira questão? Muito bem. Então a primeira questão aí já foi, tá tudo certinho. Vamos para a nossa segunda questãozinha aqui da prova. Essa primeira questão foi a mais trabalhosa da prova. A outra questão também de cálculo estequiométrico dá um trabalhinho também. O resto já não dá tanto trabalho. Vamos aí para essa questão de química orgânica. Vamos dar uma olhadinha ali na tela. Muito bem, então vamos lá para a nossa segunda questãozinha, uma questãozinha de orgânica. A primeira foi a que deu mais trabalho. Agora vamos para uma parte mais tranquila da prova. Vem comigo aí. Considere a estrutura do captopril apresentada a seguir, uma das substâncias mais usadas no tratamento da hipertensão arterial. Cara, dá uma olhada na estrutura e já vamos matando a questão. Ó. Se eu for para esse cantinho aqui, nós temos um ácido carboxílico, correto? Se eu vier aqui, já acho aqui uma amida.
E se eu venho aqui para o canto, uma função que não é muito frequente em provas, um tiol, ácido carboxílico, amida, tiol. Bora lá para os itens. O captopril é uma substância aromática. Voltando para o slide aí, ó, não tem estrutura aromática nesse composto. Há a função cetona no captopril. Mentira. Se você for lá para a letra D, para a gente acelerar, existem as funções ácido carboxílico, amina, cetona. Não é amina, é uma amida. E olha a letra E. Existem as funções ácido carboxílico e amida no captopril. É exatamente o que nós temos. Ácido carboxílico e amida. Resultado, nem precisava do tiol, né? A letra C, só para a gente dar uma olhada, não tem amina, né? Cetona, álcool e amina. Não tem nem cetona, nem álcool, nem amina. O cara trocou tudo aí para você. Tentou te enganar. Voltei. Questão 23. Vamos lá para a questão 23. Também bem tranquilinha. Vamos lá. Sabe-se há muito tempo que as enzimas são proteínas ou RNAs especializados na catálise. Opa, uma questão de catalisador. O que nós temos que lembrar de catalisador? Vem cá. Eu preciso lembrar que o catalisador ele tem algumas funções. Quais são essas funções? Né? Na verdade, tem uma função específica que é aumentar a velocidade da reação. Como ele faz esse aumento da velocidade na reação? Diminuindo a energia de ativação, facilitando um choque efetivo. E para isso ele divide a reação em etapas. Então eu tenho um novo caminho com uma energia de ativação menor, facilitando o processo, aumentando a velocidade da reação. Beleza? É só a gente procurar isso que a gente acabou de falar nos itens. Vamos lá. Uma enzima mudará sempre a capacidade energética de uma reação, isto é, ela mudará o comportamento exotérmico ou endotérmico. Nada disso, ela não mexe com o fato de liberar ou absorver energia. Na letra B, reações bioquímicas devem ocorrer mais rapidamente a baixas temperaturas quando houver ausência de enzimas. Galera, a ausência de enzimas deixa a reação mais lenta e não mais rápida. As enzimas transformam a cinética da reação porque produzem um caminho de reação diferente e com menor energia de ativação. Foi exatamente o que a gente falou, né? Então fica aí letra C. Catálise enzimática representa o aumento da energia de ativação. Não, não, não. Quando você faz uma catálise, você diminui a energia de ativação. O aumento da entalpia de uma reação por uma proteína amplia a velocidade dessa reação, tornando-a mais endotérmica. Novamente, não tem influência no endotérmico e no exotérmico. Próxima questão, questão 24. Os elementos químicos, bem como as substâncias, são divididos em classes, com o objetivo de racionalizar os estudos dessas espécies. A classificação de elementos e substâncias confere ao químico um entendimento mais abrangente e mais simplificado do comportamento de tais materiais. Acerca das famílias de elementos da tabela periódica, bem como das funções das substâncias orgânicas e inorgânicas, assinale a alternativa correta. Bora lá. Letra A. As famílias de elementos químicos são definidas em funções das propriedades químicas e não somente das configurações eletrônicas da camada de valência dos átomos de tais elementos. Galera, perfeito, perfeito. Não quer dizer só relação com camada de valência, quer dizer também com propriedades químicas. Lembre-se que elementos da mesma família possuem propriedades químicas semelhantes. E ele continua na letra B. O fenol é um álcool aromático. Galera, fenol é fenol, álcool é álcool. Não é um álcool aromático. O álcool aromático eu não posso ter a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Os metais alcalinos em contato com a água formam soluções essencialmente ácidas, tais como o HNaO. Vamos lá, deixa eu aparecer um pouquinho para você. Galera, falou de família 1 e família 2, que são os metais alcalinos e alcalino terrosos, eles tendem a formar soluções de caráter básico, aumentando o pH. O cara deu bola fora aí, vamos embora. D. Os gases nobres são elementos químicos que formam moléculas diatômicas homonucleares. Já está errado aí quando ele fala moléculas diatômicas. Os gases nobres são moléculas monoatômicas, né? Você não chama nem de molécula. Você tem aí substâncias monoatômicas em condições de temperatura e pressão ambientes. Já está errado aí também. Os ácidos de arrênio são substâncias iônicas que em solução produzem íons H3 ou mais. Lindinhos, vem para cá. O arrênios, né? Primeiro passo, ele falava de ácido, bonitinho, ele associa o ácido à liberação de H+, né? E além disso, ele fala de compostos moleculares. Os ácidos são compostos moleculares e não compostos iônicos, o item também está errado. Bora para a próxima questão.
Questão 25. Na natureza, os átomos aglomeram-se formando substâncias iônicas ou moleculares. Tais substâncias, por sua vez, podem se aglomerar, formando materiais inertes, ou rearranjam-se quimicamente, produzindo novas substâncias, constituindo outros materiais. Essas transformações seguem uma lógica energética e dinâmica, as quais a química e a física buscam enunciar em suas respectivas teorias. Acerca da estrutura química das substâncias e de suas possíveis interações, assinale a alternativa correta. Bora lá na letra A. É um item bacana esse aí. Ó. A energia potencial de dois átomos de hidrogênio separados no infinito é maior que a energia potencial desses dois átomos em uma molécula de hidrogênio em estado de equilíbrio. Lindinhos, olha para mim. Quando você fala de molécula de hidrogênio, que é o caso aí, você tem os dois átomos afastados. Olha que bonito, afastados. Energia alta, energia potencial elevada. Quando eles começam a se aproximar, a energia potencial diminui, formando lá o estado de equilíbrio que ele fala, que tem o tamanho de ligação ideal, a distância dos átomos ideal. Eu não posso nem afastar demais, porque a energia fica muito alta, e nem aproximar demais também. Então a ideia é mais ou menos assim, ó. Afastado, energia potencial elevada. Vai se aproximando, a energia potencial diminui. Quando eles estão bem próximos, a energia potencial está ideal. Aproximou mais um pouquinho, a energia potencial volta a aumentar. Então ele fica nesse movimento, que a gente acaba associando algumas provas, como a prova do UNB, por exemplo, com um comportamento massa-mola na física, né? É isso aí. Vamos voltar para a questão, a letra A está perfeita. B. Moléculas diatômicas heteronucleares. Mentira, mentira. Essas moléculas não são heteronucleares. Heteronucleares significa que tem mais de um elemento. Galera, H2 só tem um elemento, assim como O2, N2, Cl2, tudo errado aí. Mas de fato elas são moléculas apolares, né? O que você tem que lembrar? Moléculas diatômicas, vou aparecer para vocês de novo. Moléculas diatômicas têm dois átomos apenas. Diatômicas, dois átomos apenas. Se elas forem mononucleadas ou homonucleadas, você tem apenas um elementozinho. Essas moléculas são apolares necessariamente. Você tem moléculas diatômicas dinucleadas ou heteronucleadas, você tem elementos diferentes que vão gerar uma diferença de eletronegatividade, consequentemente uma polarização dessa molécula. Bem facinho. Vamos embora. Em toda ligação química, há atração de um átomo positivamente carregado com outro negativamente carregado. Lindos, quando você fala de átomo carregado positivamente ou negativamente, você está falando de cátions e ânions, que existem na ligação iônica. E a ligação covalente? Não tem átomos carregados. Letra D. Exemplos de moléculas polares são NH3. Perfeito. O NH3 é uma molécula de geometria piramidal e toda molécula piramidal é polar. Água também é polar. Por quê? Geometria angular e toda molécula com geometria angular é necessariamente polar. HCl. Lindos, HCl cai naquele esquema que eu acabei de falar. Molécula diatômica, dois átomos, dinucleada. Então também é polar. Porém, o CH4 já é aquela que tem geometria tetraédrica, os ligantes são iguais, o que gera uma molécula apolar. Então, por causa do CH4, esse item é furada. Olha o item E. A ligação OH é polar. Perfeito. Quando é que você fala, voltei para cá para você, ó. Quando é que você fala que uma ligação é polar? Facinho, só não pode dar mole. Porque ligação polar é diferente de molécula polar. Né? Quando você fala de ligação polar, os átomos que estão ligados têm diferença de eletronegatividade. Ponto. O e H ligadinhos. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então é uma ligação polar. Né? Volta para lá. Assim como a ligação C dupla O. Opa, pensa no que eu acabei de falar. Carbono e oxigênio têm diferença de eletronegatividade, então a ligação é polar. Dessa forma, as moléculas de água e de CO2 são polares. Olha a mentira. A água, a gente já falou no item anterior, que de fato é polar, porque ela é uma molécula angular. Já o CO2 não. O CO2 é uma molécula linear, e quando você tem uma molécula linear com ligantes iguais, ela se torna apolar. Cara, tem uma frase importante aí que provas de vestibular jogam pra gente. Qual é? O CO2 é uma molécula apolar com ligações polares. Esse é um item bacana. Parece muito em prova. Só que as provas fazem assim. É uma molécula apolar que possui ligações apolares. Errado. É uma molécula polar porque tem ligações polares. Errado também. O correto é uma molécula apolar, porém possui ligações polares. Beleza? Beijo, me liga, vamos para a próxima questão.
Um estudante, ao estudar a condutividade elétrica em soluções aquosas, percebeu que determinados solutos moleculares, isto é, de estrutura totalmente covalente, perfeito, né? Composto molecular é aquele que possui somente ligações covalentes. E, além disso, possui uma fórmula definida, H2O, CO2. Produziam soluções capazes de conduzir eletricidade. Isso, ao seu ver, era surpreendente, uma vez que supunha que somente solutos iônicos poderiam constituir soluções eletrolíticas, já que você tem íons livres. Íons livres facilitam a condução de corrente elétrica em soluções. Acerca dessas propriedades, assinale a alternativa correta. Bora lá então. Letra A. A molécula de cloreto... Opa! Freou. Molécula de cloreto de sódio? Freou. Vou até falar contigo, papo sério. Isso é uma rigidez conceitual importante, né? NaCl, você tem uma ligação iônica. NaCl é uma ligação iônica. O sódio é família 1, família dos alcalinos, perde elétrons, tem tendência de perder elétrons. O cloro é um halogênio, família 17, família 7A, tem tendência de receber um elétron. Então você tem uma ligação de um cara que quer perder com um cara que quer ganhar elétron. Tem uma tendência de perder e tendência de ganhar. Resultado, transferência de elétrons, ligação iônica. Galera, composto iônico, que são aqueles que possuem ligações iônicas, não podem ser chamados de compostos moleculares. Acabamos de falar sobre isso. Compostos moleculares são aqueles que possuem somente ligações covalentes. E fórmula definida. Uma rasteirinha de uma rigidez conceitual, que tem livros e provas que às vezes dão uma deslizada nessa rigidez conceitual. Então, mais uma coisa para você, vestibulando, que já tem que se preocupar com 380 mil coisas, se preocupar. Bora lá para a letra B. Um item imenso. Considerando duas soluções aquosas separadas, 0,1 mol por litro de NaOH e 0,1 mol por litro de AlOH3, sendo duas amostras de 400 ml de cada solução também separadas. É possível depreender que a solução de hidróxido de alumínio apresenta maior condutibilidade elétrica por produzir íons hidroxilas 3 vezes mais que a solução de hidróxido de sódio. É o bom e velho peguinha do número de OHs ou número de hidrogênios produzir condutibilidade maior. Lindinhos, para encerrar essa discussão, o cara vai conduzir corrente elétrica com maior intensidade quanto maior for a força do ácido ou a força da base que você está jogando lá dentro. E aí, falando de bases, NaOH e AlOH3, o que você vai pensar? Família 1, base forte, NaOH. A AlOH3 não é da família 1 nem da família 2. Resultado, base fraca. Beleza? Além de ser uma base fraca, é uma base pouco solúvel, o que ainda dificulta mais ainda essa dissociação. Volta para lá que esse item B é mentira. Letra C. A reação causada ao se misturar determinada quantidade de magnésio em suficiente quantidade de solução concentrada de ácido clorídrico produz água e cloreto de magnésio. Lindinho, nem precisa saber montar essa reação, né? Cloreto de magnésio MgCl, opa, tô mentindo para você, é MgCl2. Mas tem uma reação famosa aí, viu? É uma reação famosa em algumas provas, em algumas regiões do país. Você bota um metalzinho, magnésio, para reagir com ácido forte, HCl. Qual é o produto dessa reação? Você que vai fazer uma prova discursiva aí pelo país e que os caras pedem para você montar esse tipo de reação. Botei o metalzinho mais o ácido forte, gerando quem? Um sal, o sal correspondente, e gás hidrogênio. Conclusão, magnésio metálico, Mg, você bota até o sólido entre parênteses, o Szinho entre parênteses para ganhar uns pontinhos, reagindo com HCl, aquoso, AQ entre parênteses, gerando MgCl2, que é o caso, esse é o sal gerado, o sal de cloreto com magnésio, e H2. Tranquilo, galera? Vamos embora. Letra D, o cara cai na mesma sacanagem de fórmula errada. Ó. O carbonato de cálcio, KCO3, aí tá tranquilo também, tá certinho, pode ser decomposto nos óxidos Ca2O, mentira, é CaO, e CO2. CO2 é verdade. Legal? Quando você fala de decomposição de sais, só um comentário rápido. Quando você fala de decomposição de sais, você vai gerar óxidos, né? O óxido básico correspondente e o óxido ácido correspondente. O óxido básico, no caso, é o CaO, óxido de cálcio, que você consegue deduzir facilmente, lembrando que o magnésio é da família 2. Magnésio não, desculpa. O cálcio é da família 2. O magnésio era do outro item, que também te ajuda a lembrar que é MgCl2, né? Cálcio da família 2 perde 2 elétrons, mais 2. Oxigênio família 16 recebe 2 elétrons, menos 2. O número de cargas é igual, galera. Então é CaO a fórmula do composto, ok? Vamos embora.
Letra E. Ao se borbulhar uma pequena quantidade de gás SO3 em água, isto é, sem alcançar saturação, produz-se uma solução eletrolítica ácida. Finalmente, nosso item correto, né, galera? O SO3, galera, é um óxido ácido. O que significa isso? Quando você coloca ele para reagir com a água, ele vai formar um ácido, que é o H2SO4. Quase não cabe aí no cantinho. Esse H2SO4, como bom e velho ácido, vai ionizar gerando H+, gerando SO4 2-, HSO4-, íons em solução. Solução eletrolítica é exatamente isso, uma solução que possui íons dispersos, consequentemente conduz corrente elétrica, por isso é chamada de eletrolítica. Vamos lá então, galera, para a última questão, hein? Última questãozinha da provinha. Questão 27. Bora lá. Considere as equações químicas não balanceadas abaixo. Olha, já te deu a dica do não balanceado. Então você tem que balancear essa reaçãozinha aí. Considerando ainda que há 5,4 gramas de alumínio, assinale a alternativa que corretamente indica a massa do sulfato de alumínio produzido, se tais reações ocorrerem sucessivamente, sendo totalmente irreversíveis e com suficiente quantidade de reagentes. Lindos, essa questão aí, só um comentário rápido, é uma questão típica de cálculo estequiométrico envolvendo reações sucessivas, que ele mesmo já fala no texto. Como agir em reações sucessivas? Você tem que juntar essas reações para diminuir o número de contas, o número de regras de 3 que você vai fazer. Senão você vai ter que fazer uma regra de 3 para a primeira, uma regra de 3 para a segunda reação, uma regra de 3 para a terceira reação. Você vai fazer no mínimo 3 regras de 3. Para acelerar o processo, junta as reações sucessivas e manda ver. Só que antes disso, você precisa balancear as reações. Vamos lá. Então tá aí, ó, botei as reaçõezinhas para você e vamos lá para o balanceamento. Ah, Panda, não gosto de número quebrado. Se você não gosta de número quebrado, o ideal é você balancear aqui no Al2O3 com 2 na frente. Porque você vai ficar com 4 alumínios e vai ficar com 6 oxigênios. Aí você bota 3 na frente do O2. Evitou de ter número quebrado. Na reação de baixo, você tem o Al2O3. Isso é uma característica típica de reações sucessivas, galera. Para quem não sabe direito isso, o produto da primeira reação, que é o tal do Al2O3, é o reagente da segunda. Al2O3 de novo, tá vendo? O produto da segunda reação é o reagente da terceira. Olha lá, o hidróxido de alumínio lá bonitinho olhando para você. É essa a grande sacada de reações sucessivas, que às vezes no texto a questão não vai falar para você que é reação sucessiva, você tem que definir isso. E como é que você define? Olhando para o produto e para o reagente, ok? Então vamos balancear a segunda. Você tem ali 2 alumínios, joga um 2 na frente do AlOH3, aí você vai ficar com 6 hidrogênios e 6 oxigênios no lado dos produtos. Muito bem, já tem 3 no Al2O3, você vai brincar só com a água. Botando um 3 ali, galera, já resolve, que você fica com 6 hidrogênios e 3 oxigênios, somado com os outros 3 oxigênios dá 6. E a última reação, você já pode fazer o balanceamento, porém você tem que lembrar que o sulfato de alumínio citado no texto é o Al2SO4 3. Então você tem que saber que o X é 2 e que o Y é 3. Nomenclatura aí aparecendo, né, que não anda dando muitas caras em prova, apareceu na sua frente agora. 2 alumíniozinhos, VAP, botei lá na frente. Você tem 3 SO4, ó, já bota um 3 ali na frente do H2SO4. 6 hidrogênios com 6 OHs, você vai ter 6 águas. Pronto, fez o balanceamento das reações. O que eu faço agora, que eu te falei? Junta tudo. Junta essas reações, dá uma somada bonita nelas aí para você poder fechar com chave de ouro esse esquema. O que você tem que tomar cuidado? Esse número de mols aqui do Al2O3, você tem que igualar lá na reação de baixo. O que você tem que fazer então? Multiplicar a segunda reação por 2. Vou botar aqui no cantinho. Multiplicar a segunda reação por 2. Quando você faz isso, o que você vai ter? 2 Al2O3. Aí quanto que dá o 2 vezes 3? 6. Então você vai botar 6 molequinhas de água aqui. E no caso lá do final, você vai ter 2 vezes 2, que vai ficar 4 AlOH3. Pronto, 4 AlOH3. Bacana. Olhando para a reação de baixo, você tem 4 AlOH3 na de cima e tem 2 AlOH3 na de baixo. Tem que igualar esse cara também. Eu tenho que eliminar esses reagentes que a gente chama de reagente intermediário, que é aquele que é produzido para ser consumido na segunda. São os caras iguais, né? São os elos das reações, entre as reações.
Muito bem, multiplica a reação de baixo por 2, você vai ficar com 6H2SO4, 2 vezes 2, 4AlOH3, e 2 vezes 1 você já sabe que dá 2Al2SO4, e 2 vezes 6 você vai ficar com 12 molequinhas de água. Olha que beleza. Muito bem, agora você soma e corta todo mundo que é igual e que está em lados opostos da seta. Al2O3, cortei com Al2O3. 6 molequinhas de água, eu vou cortar com 6 aqui, sobram 6 das 12. 4AlOH3, cortei com 4AlOH3. Pronto. Agora você soma tudo que sobrou e corre para a alegria. 4 alumínios, mais 3O2, mais 6H2SO4, gerando 2Al2SO4, 3, essa letra imensa vai ocupar o quadro inteiro, 6 águas. Olha que beleza. Pronto. Para que você fez o somatório das reações? Para você determinar a seguinte situação, lindinhos. Olha que fofo. Você agora tem uma relação direta entre alumínio, né, e o sulfato de alumínio, que são as duas criaturas de Deus que você precisa para resolver o restante da questão. Bora lá então? Voltar com o vermelhinho. Vamos embora. Relação estequiométrica entre os dois. 4 mol de alumínio estão para 2 mol de Al2SO4, 3, o sulfato de alumínio. Isso aqui é o que a gente costuma chamar de base dos cálculos. A partir disso aí, meu amigo, você pode transformar em massa, em número de átomos, número de moléculas, você pode fazer volume em caso de gás, você pode fazer o que você quiser. Uma outra coisa que você pode fazer para facilitar um pouco as continhas é simplificar aqui, né? Simplifica por 2, vai ficar 1 e 2. Muito bem. O que eu costumo fazer? Pulo uma linha, vou para a linha de baixo, onde eu vou colocar minha perguntinha. O que eu quero saber? Vou voltar lá para te mostrar. Eu quero saber o seguinte. Com a massa de 5,4 gramas de alumínio, eu quero saber qual é a massa de sulfato de alumínio produzido. Então, bora lá. Eu quero saber qual é a massa de sulfato de alumínio produzido a partir de 5,9, não é isso? Não, 5,4. O cara tá doido já. 5,4 gramas. Se eu tenho massa embaixo, em cima eu tenho que ter massa também. Então tem que transformar esses 2 mols de alumínio em massa. Vai ficar 2 vezes a massa molar do alumínio, que é 27 gramas. Por mol, né? Que ele fala ali no texto, ó, nos dados da questão. O alumínio é 27 gramas por mol. Agora vem a parte trabalhosa. Eu tenho que calcular a massa molar desse menino aí, sulfato de alumínio. Finge que você já sabe, 342 gramas por mol. Beleza? Fazendo essa continha aí, meus amigos, X vai ser igual a 34,2 gramas do menino sulfato de alumínio. O que dá a resposta à letra D. Beleza, galera? Então é isso, pessoal. Acabou aí a resolução da prova. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela atenção. Tomei um pouquinho do seu tempo aí para você poder fazer uma revisãozinha de alguns conteúdos. E é isso, galera. Felipe Panda na área, se despedindo. Beijão para vocês e até mais, hein? Valeu, bons estudos.